Olá, imortais! Neste vídeo, mergulharemos nas sombras para desvendar os mistérios dos vampiros, conhecidos como os Filhos da Noite, neste vasto universo dos seres do submundo de Shadowhunters. Similar aos lobisomens, os vampiros são indivíduos humanos afligidos por uma malevolente enfermidade demoníaca. No entanto, diferentemente de seus colegas lupinos, os vampiros são categorizados como mortos-vivos. Prepare-se para desvendar os segredos e mitos que envolvem esses seres sedutores e misteriosos. Descrição de um vampiro. Vampiros são vítimas de outra infecção demoníaca, que os transforma em bebedores de sangue, ou seja, seres do submundo que se transformaram depois de serem contaminados por um demônio. Eles são chamados de Filhos da Noite, porque evitam a luz do sol. Eles não têm vida, pulso ou respiração, mas podem fingir que são humanos. Eles se alimentam de sangue, que provoca uma onda de energia e vitalidade no vampiro. Eles não choram, mas sangram pelos olhos. Eles têm uma ligação com quem os transformou e com a terra onde foram enterrados. Eles não podem ser localizados por magia, mas usam mundanos como escravos e espiões. Os vampiros são feiticeiros imortais e estéreis, que podem transformar humanos em sua espécie. Eles têm habilidades sobre-humanas, como força, velocidade, cura e sentidos. Eles podem ver no escuro e hipnotizar outros. Eles também podem se transformar em morcegos, ratos e poeira. Suas habilidades crescem com a idade e dependem do sangue de seu criador. Para se tornar um vampiro, um humano precisa beber sangue do vampiro e morrer. Devido a isso, um noturno morto deve ter alguém familiarizado com o processo para apoiar o incipiente e garantir uma transição suave, especificamente para estar presente para a ascensão do vampiro, para garantir que o noturno se levante com êxito do túmulo e forneça sangue e o leve para um lugar seguro para ele se recuperar. Dieta dos vampiros. Um vampiro se alimenta de sangue, que pode ser de humanos ou animais, dependendo da sua escolha. O sangue é essencial para a sua sobrevivência e lhe dá energia e vitalidade. Os vampiros têm presas que se projetam dos seus caninos superiores quando sentem sede de sangue. Eles usam essas presas para morder uma veia da vítima e sugar o seu sangue. Os vampiros mais velhos conseguem controlar sua sede e parar de beber antes de matar a vítima, mas os mais novos podem ter dificuldade em se conter. Os vampiros também podem se drogar ou se embriagar se beberem o sangue de uma pessoa que esteja sob efeito de alguma substância. Eles não podem comer comida comum, pois isso lhes faz mal e eles não conseguem digerir. Após a picada inicial ou a mordida de um vampiro, o veneno contido na saliva do vampiro entorpece a dor da vítima e pode tornar a experiência agradável para a vítima. O veneno atua como relaxante muscular, o que lhes confere uma euforia, e até mesmo um caçador de sombras forte responderá aos seus efeitos. A saliva de um vampiro, uma vez na corrente sanguínea da vítima, também diz aumentar sua contagem de glóbulos vermelhos, tornando a pessoa mordida mais forte, mais saudável e capaz de viver mais tempo. O efeito é pequeno, mas atenua o efeito do enfraquecimento da perda de sangue, e portanto, um humano mordido geralmente permanece ileso. Fraqueza dos vampiros. Vampiros temem o fogo, pode ferir e afastar eles. A água benta e as armas angelicais também os queimam. Símbolos sagrados só funcionam se o vampiro tivesse tido crenças cristãs antes de ser transformado. Caso contrário, não surte nenhum efeito. Vampiros antigos podem superar essa fraqueza e até usar nomes sagrados como xingamento. Nos primórdios das caças aos vampiros, quando havia menos migração de povos, os símbolos sagrados eram mais utilizados para repelir vampiros. Mas nesses tempos modernos de pluralismo religioso, este método deixou de ser confiável. Os vampiros não suportam a luz direta do sol. A mitologia nos ensina que esta é uma faceta de sua condição de criaturas demoníacas e amaldiçoadas, que são condenadas a não conseguir olhar para o sol que dá vida à terra. Conforme afirmado pela tradição, uma estaca de madeira perfurada através do coração de um vampiro vai matá-lo instantaneamente. As estacas que são usadas para matar vampiros geralmente são criadas a partir de carvalho e que acreditam que ela ajuda a guiar a mão do portador para a fonte da magia demoníaca para eliminá-la. A prata é tóxica para os vampiros e faz com que eles experimentem dores de cabeça, náuseas e assim por diante, embora não os mate. Cortar a cabeça de um vampiro ou fazê-lo sangrar até secar está entre uma das formas de matá-los. História longa de um vampiro. Em Shadowhunters, sabem exatamente o quem, quando e onde surgiram os primeiros vampiros. Eles foram criados em uma cerimônia pública, onde muitos Néfilins que alegam terem presenciado escreveram relatos. Um demônio maior, conhecido também como Mãe das Bruxas, Hikari, foi invocado
convocado para um sacrifício sanguinário em 1444, na corte de Valáquia, onde atualmente é a Romênia. O então líder de Valáquia, Vlad III, tinha uma enorme quantidade de prisioneiros de guerra empalados em espetos altos de madeira, e em troca deste grande sacrifício, Hicari transformou Vlad e a maioria de sua corte nos primeiros vampiros, e não foi até uns anos depois que o vampirismo se espalhou como uma doença. Quando Vlad conduziu uma série de revoltas à vizinha Transilvânia, o epicentro da epidemia, a cidade de Cluj se tornou o local oficial do primeiro clã de vampiros reconhecido pela clave. Os caçadores de sombras lutaram contra eles, mas não conseguiram impedir a praga. Simon, um caçador de sombras de Cluj, registrou essa guerra em detalhes. A Valáquia ficou livre de vampiros depois que Vlad morreu. Em poucos meses, o Instituto de Cluj, anteriormente um dos menores e menos importantes institutos da Europa, tornou-se o epicentro da maior epidemia demoníaca que o mundo mundano já havia visto. O caos surgiu, já que nem Nephilim nem vampiros entendiam como novos vampiros haviam sido feitos ou como eles poderiam ser assassinados de forma confiável. A história da guerra entre vampiros e caçadores de sombras na Transilvânia é contada no Museu de Vampiri, onde bonecos de cera mágicos reconstituem as cenas sangrentas do passado. A guerra durou séculos, sem que nenhum dos lados conseguisse derrotar o outro. Os vampiros se espalharam pela Europa e os caçadores de sombras tiveram que negociar a paz com os clãs locais. A Transilvânia ficou arrasada e perigosa, e a clave tinha pouco controle sobre a região. Só no século XVIII o conflito se acalmou, e hoje o Instituto de Cluj é um lugar normal, onde os visitantes podem aprender sobre a história dos vampiros. A exposição, uma forma cruel de matar vampiros ao sol, foi proibida no Terceiro Acordo de 1902. Depois que o livro Drácula causou uma onda de violência contra os vampiros que seguiam a lei, cultura e lei. Os vampiros valorizam a honra e a etiqueta, assim como as fadas. Eles levam muito a sério as promessas e os juramentos que fazem, especialmente os que envolvem sangue. Esses juramentos são sagrados para os vampiros e só podem ser quebrados por meio de outro ritual. Por causa do contínuo antagonismo entre vampiros e Nephilim, os vampiros, de acordo com James Casters, às vezes transformam um caçador de sombras. Nesse raro e triste momento de um caçador de sombras ser irreversivelmente transformado em um vampiro, esta é a única circunstância em que o corpo pode ser enterrado em vez de cremado. Por causa do passado e da herança do caçador de sombras, o caçador de sombras será desprezado e evitado entre a comunidade de vampiros. Por algum motivo, vampiros também têm uma longa rivalidade com os lobisomens, considerados seus inimigos mortais. Maya Roberts explicou uma vez que os demônios que passaram a doença aos seres humanos que deram à luz vampiros e lobisomens eram inimigos mortais, e esse preconceito foi transmitido pelas suas raças. E se você quiser conhecer mais sobre o universo de Shadowhunters, é só clicar no like e ajudar o canal Romances Imortais a bater a meta de 10 mil inscritos. Por isso, contamos com você para ultrapassarmos essa marca e melhorar o engajamento do canal. E como sempre, imortais, até a próxima!